Opa, então vamos lá, pessoal. Questão 23. Começa aqui o quê? Que se o Abel não é agente, então vamos pôr aqui. Se o Abel não é agente administrativo, então quem? O Túlio é técnico de contabilidade. Túlio é técnico de contabilidade. Beleza. Segunda frase. Se Túlio não é técnico, se Túlio não é técnico, então quem? Se Túlio não é técnico, então Pedro não é portador de deficiência. Pedro não é portador. Aí beleza, né? Paramos aqui. Agora aqui interessante. Pedro ser portador, essa frase é condição o quê? Necessária para Abel. E como a gente revisou na questão anterior, quando a frase é condição necessária, ela fica onde, gente? Após a seta. Então, a frase de Pedro ser portador é uma condição necessária para Abel ser agente administrativo. Então, ó, vamos pôr aqui. Condição necessária, né, depois da seta? Pedro ser portador de deficiência ficou como condição necessária de Abel ser agente. Tá joia? Pedro ser portador, condição necessária de Abel. E condição suficiente. Ainda está falando de quem? Do Pedro. O Pedro ele foi condição necessária e agora ele vai ser condição suficiente. Pedro ser portador é condição suficiente para Túlio não ser técnico. Cuidado com o português, hein, gente. Tá falando do Pedro, hein? O Pedro, ele foi duas coisas, ó. O Pedro ele foi condição necessária e foi condição suficiente. Tá aqui, ó. Primeiro Pedro foi condição necessária e depois aqui, ó, ele foi condição suficiente. Então vamos lá. Considerando que são verdadeiras todas as proposições do encadeamento lógico, vamos concluir o que? Todas verdadeiras do encadeamento. Então vem aqui todas verdadeiras. Só que eu não tenho proposição simples, né? Todas são condicionais, na verdade, né? Todas as quatro frases são condicionais. Então vamos lá, gente, o que nessa aí? Vou ter que fazer pela tentativa e erro, né? Pega aqui a condicional. Gente, se a condicional for de V com V, daria V? Vamos testar, né? Porque eu sei que a condicional de V com V dá V, F com V dá V e F com F também dá V, né? Na condicional. Então vamos testar o V com V. O que acontece? Acompanha meu raciocínio, gente. Túlio é técnico, verdade? Então lá embaixo, Túlio não é técnico, ficaria falso. Condicional, não pode ter Vera Fischer. Falso. Aqui o Pedro é portador falso. Pedro é portador falso, então Abel é agente falso. E obviamente não é agente verdade, bateu certinho. Túlio não é técnico, é falso, então aqui Túlio não é técnico, é falso. E Pedro é portador falso, então Pedro não é portador verdade. Vamos fazer a conferência. V com V deu V, F com V dá V, F com F dá V, F com F dá V. Então de primeira a gente já acertou, já bate certinho aí, ó. De primeira, a primeira frase, se ela for V com V, fica ok. Tá joia? E aí, então o que eu teria? Que Abel não é agente, ó. Abel não é agente e Pedro não é portador de deficiência. Bacana, hein? Que fica aqui a gabarito letra E. Abel não é agente, tá aqui, ó. Abel não é agente, verdade. E Pedro não é portador, verdade também. Mas só por curiosidade de vocês, gente, eu falei que eu testei V com V, não foi lá em cima? E se eu tivesse testado outra coisa? Vamos apagar tudo aqui então, só para brincar um pouquinho? Vamos brincar de lógica um pouquinho.
eu fiz o teste de V com V, aí deu tudo certinho, né? E se eu tivesse testado isso aqui, vamos ver o que ia acontecer? Se aqui fosse F com V, pessoal. Aí olha só, tudo é técnico, verdade, tudo não é técnico, seria falso. Se aqui for falso, aqui no Pedro teria que ser falso. Pedro é portador, seria falso. E o Abel seria falso. Aí olha o problema. Como é que essa frase é falsa e essa também é? Porque eu tenho uma frase e tenho o contrário dela. Abel é agente, Abel não é agente. E como é que as duas são falsas? Se uma fosse falsa, uma tinha que ser verdadeira. Né? Então dá problema. Se eu testar F com V, eu gero esse problema. Porque a proposição e a sua negação, ambas ficariam com o mesmo valor lógico. E não pode. Porque se P, uma proposição, é falsa, então a negação de P tem que ser verdade. Né? Então não pode ter uma frase e a sua negativa, ambas falsas. Então gera esse problema aí. Por isso que o segundo caso não pode ser. Tá? Por isso que isso aqui, ó, é furado. Então, ó, não deu certo. Tá? Então vou apagar mais uma vez. Ah, professor, e se eu tivesse testado o último caso, então? Vamos lá. E se eu tivesse testado F com F, então, aqui na primeira frase? Ó, se aqui fosse falso e falso. Bacana. Falso com falso dá verdade. Mas o que que acarretaria? Túlio é técnico falso. Túlio é técnico falso. Então, Túlio não é técnico seria verdade. Para não fazer Vera Fischer, isso aqui é verdade, aqui teria que ser verdade. Que o Pedro não é portador de deficiência. Aí aqui, Pedro não é portador, verdade. Então aqui embaixo, Pedro é portador, o contrário ficaria falso. Na condicional, se é falso, aqui tem que ser falso, que Abel é agente. Só que aí já gerou o mesmo problema. Como é que Abel é agente? É falso. E Abel não é agente, é falso também. Mesmo problema, você tem uma frase e a negativa dela, ambas com o mesmo valor lógico. Então torna isso aqui inviável, incoerente. Então aqui na primeira frase, pessoal, que era o meu ponto de partida, eu verifiquei então, ó, todos os casos. Eu testei aqui em cima, testei F com F, vi que não dava certo, eliminei. Testei F com V, não deu certo. E testei V com V, que foi o gabarito, né? Se aqui é verdade e aqui é verdade, tudo dá certinho. Vou até refazer de novo, vamos lá? Túlio é técnico, verdade, então aí Túlio não é técnico, falso. Aqui vai gerar falso, Pedro é portador, falso, então aqui vai gerar falso, que Abel é agente. Pedro é portador, falso, então Pedro não portador, contrário, seria verdade. E Túlio é técnico, verdade. Túlio não é técnico, seria falso. Túlio não é técnico. Aí V com V, V, F com V, V, F com F dá V, F com F dá V. Fica tudo certinho. É o único caso que realmente fica ok, que é quando é V com V. Aí o gabarito é que Abel não é agente e que Pedro não é portador. São verdades. Aqui, ó. Abel não é agente e Pedro não é portador. Tá aí mais que explicado, hein, gente? Questão 23, gabarito, letra E.